como sempre, é um grande prazer poder conversar um pouquinho, não é? A respeito dos nossos alunos. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, eu ia dedicar, não é, o nosso estudo, a nossa formação, agora para nesses próximos vídeos, a respeito do trabalho com os nossos alunos com autismo. Então, o vídeo de hoje, nós vamos reforçar, rever algumas concepções que a gente já trabalhou a respeito do autismo e depois nós vamos começar com o vídeo da próxima semana, já de fato, não é? Dentro das metodologias, dos métodos utilizados, não é? E estudados para o ensino estruturado do nosso aluno com autismo. Então, só para a gente reforçar um pouquinho, nós vamos rever alguns conceitos que eu vejo que são importantes e que há necessidade disso nesse momento da nossa discussão. Bem, para lembrar, não é, quando a legislação ela trazia o termo transtorno global do desenvolvimento, ela era falado, não é, a tríade de comprometimentos. Então, dentro dos transtornos globais do desenvolvimento, no qual o autismo estava inserido, não é? Era visto essa pessoa, né? Essa pessoa atípica dentro dessas três concepções, dentro desses três comprometimentos. No caso, a interação social, a comunicação e o comportamento repetitivo e estereotipado. Então, o transtorno global do desenvolvimento, todos os diagnósticos que faziam parte do transtorno global do desenvolvimento era dentro dessa configuração que a pessoa era entendida. Então, o autista, né, também era visto, ele se encaixava, não é, como um aluno com transtorno global do desenvolvimento, tendo essa tríade de comprometimentos. Eu quero reforçar para vocês, não é, que perante as legislações atuais, nós só podemos entender, afirmar que a pessoa não é um autista de fato, quando nós tivermos o diagnóstico médico, certo? Então, vamos para a nossa próxima tela. Bem, dentro da nova DSM, nós estamos na DSM-5, a classificação transtorno global do desenvolvimento era da DSM-4. Então, a DSM-5, ela trouxe uma nova classificação para a pessoa com autismo. Eu quero abrir um parênteses aqui e colocar o seguinte, né? Quando nós pensamos, quando eu passo, ou melhor dizendo, para vocês, essas informações, não é? Elas são as informações mais atualizadas que temos. Vocês sabem que eu tenho aí o meu percurso de formação, não é? Estou em constante formação, faço parte de grupo de pesquisa, então a gente está sempre atualizado em relação a essas questões. Nós, como profissionais, eu acho que a partir do momento que a gente tem a informação, nós também temos que nos atualizar frente a isso, não é? Eu acho que isso é um compromisso nosso, porque todas as nomenclaturas, todas as atualizações em relação a isso, elas vêm para diminuir cada vez mais, não é? Qualquer forma de exclusão dos nossos alunos. É diferente nós lermos transtorno global do desenvolvimento.
não é? E nós lermos autismo. Quando eu falo transtorno global, é uma ideia de um comprometimento tão grande, não é? Então, as nomenclaturas, elas vão se modificando para melhor identificar essas pessoas e que essa identificação, ela use da menor forma de preconceito possível, preconceito e exclusão. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque ainda existem cursos, não é? Especializações que estão aí acontecendo, estão aí à venda, com esse nome, transtorno global do desenvolvimento, não é? Então, não são todas as pessoas que atualizam, não são todas as instituições que acabam se atualizando frente às informações, não é? Então, eu acho que eu tenho como obrigação colocar isso para vocês, não é? Quando a gente vai acompanhar a documentação das APAES, muitas pessoas terminaram o curso, vamos supor, no ano passado, com esse nome, Transtorno Global do Desenvolvimento, sendo que a DSM já mudou há anos, não é? Mas então hoje nós não falamos mais. É a mesma coisa, pessoal, deficiência mental. Até a DSM-3 era colocado deficiência mental. A deficiência mental eu já até socializei com vocês em algum momento, não é? O porquê da mudança do nome de deficiência mental para deficiência intelectual. Hoje não se fala mais deficiência mental. Hoje na DSM não existe mais isso, não é? Mas às vezes há médicos que ainda usam uma DSM antiga e colocam. Da mesma forma, as professoras de sala de recurso mais experientes, vamos dizer assim, não é? As que tiverem uma formação muito anterior à minha, no caso, né? Elas têm, e muitas vezes, o diploma delas, a formação, é em deficiência mental. Por quê? Porque aquela época era assim que se colocava. Hoje não é mais. Então, as nossas salas de recurso hoje, elas são salas de recurso para deficiência intelectual. Hoje fala-se deficiente intelectual, mesmo que a especialização da professora seja uma deficiência mental, porque aquela época era assim falado. Nos nossos diplomas mais atuais, e esses mais atuais que eu digo, nas formações que foram feitas com base na DSM-4 para frente, o nosso diploma já sai o quê? Deficiência intelectual, não é? Então, só para configurar isso para vocês. Então, transtorno global do desenvolvimento não é mais o termo utilizado, certo? Então, voltando aqui, quando nós passamos para a DSM-5, a questão do autismo, não é? Aquela tríade que nós falamos anteriormente, ela passou a ser classificada por 2 domínios. Então, hoje, a pessoa com autismo, ela é avaliada, analisada com base, não é, nos 2 domínios. Quais são esses 2 domínios? O déficit de comunicação social e os comportamentos e interesses restritivos e repetitivos, que entra aqui dentro a interação. Então, hoje, quando nós vemos, não é, os nossos alunos com autismo dentro dos 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3, nós avaliamos em cima desses 2 domínios, do déficit de comunicação social e dos comportamentos e dos interesses restritivos e repetitivos. Então, hoje é assim, não é? Vista a avaliação e o diagnóstico da pessoa com autismo. Agora, a DSM-5, o que é a DSM-5? É o CID-10, não é? Então, em maio do ano passado, foi apresentada para a medicina, através, não é, na Assembleia, vamos dizer assim, Mundial de Saúde,
que no ano passado, e a Assembleia Mundial de Saúde foi no Canadá, não é que aconteceu. Nessa Assembleia foi lançada a nova classificação, não é? Então, é o CID-11, a DSM-5 é o CID-10, não é? E no CID-11, no Código Internacional das Doenças, não é? Que é falado CID, no CID-11, o autismo, ele vai ter uma nova classificação. Quando que isso vai começar, não é? Como toda lei tem um tempo para aplicabilidade, a questão da DSM também é assim, a questão da nova classificação também é assim. Então, a partir, né, de janeiro de 22, essa nova classificação ela tem que ser utilizada. Então, vejam só, há profissionais que eles ainda estão falando transtorno global do desenvolvimento. Depois do transtorno global do desenvolvimento, já houve uma atualização, que é a nossa presente, onde nós falamos autista, nível 1, 2 e 3, que é a que eu acabei de apresentar para vocês, e agora já tem uma nova. Essa nova, eu entendo, eu avaliei essa nova atualização muito prudente. Eu percebi assim, ela é muito, se aplicada, ela vai ser muito adequada. Por quê? Porque principalmente para nós da área da educação, nós vamos ter um diagnóstico preciso dessa pessoa, não é? Então, vejam só, as coisas, elas vão caminhando e não é só na educação, mas também na saúde. Depende da aplicabilidade e da consciência da pessoa em fazer tudo isso. Só que o que vai acontecer? Não é principalmente na questão do autismo. Para uma pessoa usar todos esses critérios para fazer um diagnóstico preciso, ele vai ter que ter uma formação também. E eu imagino, não é, que as mesmas dificuldades que nós na educação encontramos na questão de formação, provavelmente na saúde também. Acho que isso é uma das justificativas da não atualização de muitos profissionais, não é? Mas então, assim, como nós estamos falando de autismo, a título de curiosidade, a partir de 2022 é para ser utilizada essa nova classificação, onde vai trazer dentro do CID-11 os dois domínios que nós vimos anteriormente, que são os comprometimentos da pessoa com autismo, mas também vai trazer a questão do intelectual e da funcionalidade, e isso é muito importante, não é? Como que essa pessoa, no momento avaliado, no momento analisado, ele está como um ser funcional. Então, para vocês, né, eu acho que é interessante, eu já tinha mostrado esse quadro, mas só retomar isso como uma forma mesmo da gente saber aí das próximas atualizações em relação ao autismo. Como vai ser uma CID-11, um CID-11, né, um código, uma classificação, as outras, as demais deficiências também elas vão ter uma modificação, mas esse documento, ele ainda não está público, não é para a gente ver como que vai ficar, né, como vai ser a classificação das deficiências, dos transtornos. O que a gente tem público é a questão do autismo, certo? Bem, como nós vamos falar nos nossos próximos vídeos um pouco sobre a questão das metodologias, eu quero retomar com vocês um pouquinho de adaptação, não é? A tão falada adaptação curricular e adaptação de acesso. Então, todas as vezes que nós temos
uma pessoa com deficiência ou uma pessoa com transtornos, sejam os transtornos de aprendizagem, ou seja, o autismo, já é sabido que algo diferenciado tem que ser feito a essa pessoa, não é? Na sua grande maioria. Pode haver também pessoas que tenham algum transtorno ou uma deficiência, mas que se adaptem à situação presente, que não encontre nenhuma barreira, não é? Até refazendo minha frase, que a situação presente não traz barreira para essa pessoa. Pode haver? Pode, mas isso é a minoria dos casos, não é? Os nossos alunos, os alunos que são público-alvo da educação especial, da educação comum, não é? Ou seja, os de níveis menos elevados, por mais que eles tenham uma autonomia, uma condição de estar junto com as pessoas sem deficiência, eles também, na sua grande maioria, precisam. E essas adaptações, elas vão perpassar ou adaptação curricular ou adaptação de acesso. Se nós lermos, não é, a definição específica de adaptação curricular, a adaptação curricular ela é específica para a pessoa com deficiência intelectual, certo? Todas as outras formas de adaptação que fazemos, elas são adaptação de acesso, certo? Então, o desenho universal de aprendizagem, que é o que, né, motivou a nossa discussão presente, ele traz o DUA, né, Desenho Universal de Aprendizagem, ele traz como junto adaptação curricular e adaptação de acesso. Qualquer forma de adaptação que essa pessoa precise, que essa pessoa necessite, ela tem, não é, a necessidade de que seja usado o desenho universal de aprendizagem com ela. Agora, dentro da resolução que nós temos hoje, da resolução estadual e também né, dos documentos oficiais, é falado nessas duas formas de adaptação. Então, adaptação curricular e adaptação de acesso, dentro do desenho universal de aprendizagem, elas estão juntas, não há essa divisão. A qualquer momento que eu faço uma forma de adaptação, que eu uso, não é, de um instrumento que eu retire as barreiras que o meu aluno encontra, ele faz parte do desenho universal de aprendizagem. Nos nossos documentos oficiais, isso está dividido, não é, em adaptação curricular e adaptação de acesso ao currículo. Então, pensar um pouquinho. Adaptação curricular é a adaptação do currículo regular, implica no planejamento das ações pedagógicas dos docentes, de forma a possibilitar variações no objetivo, no conteúdo, na metodologia, nas atividades, na avaliação e na temporalidade do processo de aprendizagem dos alunos com autismo. Isso, pessoal, se o autista tiver também um comprometimento intelectual. Na sua grande maioria, ele não tem. Então, como ele não tem, há necessidade da adaptação de acesso ao currículo, que são as metodologias que nós vamos ver. Então, o que seria uma adaptação de acesso? São modificações ou provisão de recursos espaciais, materiais, pessoais, de comunicação, que auxiliarão no desenvolvimento global dos alunos com autismo. Então, quando nós mudamos, não é, as metodologias para ir de encontro com as necessidades de comunicação, socialização e comportamento, nós estamos fazendo uma adaptação de acesso. Quando eu mudo a metodologia, ou seja, o meu aluno com deficiência intelectual ou o meu aluno com autismo, que também apresenta um comprometimento intelectual, ele não consegue
se alfabetizar a partir da construção do conhecimento, ou seja, das fases da escrita, e eu preciso fazer isso para ele de uma forma mais tradicional, eu uso o método fonético, com sílabas, enfim, aí eu estou mudando a metodologia para atingir a questão intelectual. Aí é uma adaptação de currículo, certo? Bem, proposta pedagógica oferecida ao aluno considerando. Então, quando nós pensamos nas modificações, não é? Sejam elas de acesso ou de adaptação, nós temos que considerar uma questão muito importante quando nós tratamos de alunos da educação especial e inclusiva, o caráter funcional. Vocês viram que na tela da CID-11, não é, do autismo, traz muito a funcionalidade, não é? O que é ser funcional? O que é trabalhar a funcionalidade? É de fato investir naquilo que o nosso aluno vai usar na sua vida prática. E na sua vida prática não significa omitir os conhecimentos científicos, omitir os conhecimentos acadêmicos. Quando nós falamos em usar na sua vida prática, quando nós falamos em trazer, não é, para o caráter funcional, é fazer com que aquilo que nós passamos para essa criança, para esse estudante, tenha um sentido prático e próximo dele. E como que nós trabalhamos, não é, o caráter funcional? Nós pensando no relacionamento interpessoal, no exercício da autonomia, no conhecimento do meio social, nas habilidades e competências apresentadas pelo aluno e nas dificuldades apresentadas pelo aluno. Então, eu acho que o modo como é colocado, não é? Isso é uma utopia, o que eu vou falar, mas o modo como é permitido que nós façamos para os nossos alunos da educação especial inclusiva, para que essa criança, para que esse estudante ele consiga avançar nos seus conhecimentos, isso deveria ser para todos os alunos, não é? Por quê? Por isso que eu digo que é uma utopia, isso não vai ser possível. A gente partir, trabalhar com essa criança, não é? A partir, sim, das dificuldades dele, mas considerando o que ele já tem, não é? As habilidades e as competências, e partir daí. Por isso que eu sempre coloco o 8, a nota 8 do aluno com deficiência intelectual, ela não é a mesma nota 8 do aluno sem deficiência, não é? Por quê? Porque todas as pessoas com deficiência, todos os PCDs, eles têm direito de ser avaliados por ele mesmo. E isso é algo muito justo e muito equitativo. Que bom se todos os nossos alunos, não é, pudessem ter esse direito. Então, trabalhar a funcionalidade é isso, não é? É partir do que ele sabe, porque se ele já sabe, aquilo pode ser ampliado, e daí sim, isso se torna funcional. Uma outra questão também, falando em específico para a pessoa com autismo, nós vamos conversar um pouquinho sobre o currículo funcional, não é? Então, entende-se por currículo funcional natural uma proposta metodológica para atendimento de pessoas com dificuldade de comunicação, interação social, comportamento e aprendizagem. Isso que é o funcional, não é? No caso do autismo, na classificação que nós temos hoje, não necessariamente a aprendizagem vai estar vinculada. Mas quando eu trabalho com base naquilo que nós vimos anteriormente, no que ele já tem de metodologia, de competência e habilidade, e também nas suas dificuldades, e uso de uma metodologia para isso, eu estou trabalhando
com a questão funcional. Agora, em específico para o autismo. O trabalho de adaptação curricular e de acesso ao currículo para os alunos com autismo deve resultar da interação entre o professor da sala de recursos e os professores da classe comum. Por que aqui, pessoal, eu não coloquei o tutor? Porque eu peguei dos documentos oficiais essa fala, não é? Sempre eu tenho que reforçar isso com vocês. O professor da sala de recurso, seja ela no formato que for, não é? Ele é uma pessoa importantíssima no processo de inclusão, não é? Desse aluno na classe comum. E esse processo de inclusão que eu digo, para que essa criança se beneficie da inclusão, por que o professor da sala de recurso ele é muito importante? Porque o atendimento que ele faz com esse aluno é um atendimento individualizado, não é? Ou em pequenos grupos, é uma forma de atendimento especializada, não é? Onde o trabalho com essa criança, ele acaba conhecendo essa criança de uma forma muito mais pontual e específica do que os demais professores. Agora, nós colocamos aqui os tutores também, não é? Então, os alunos que hoje têm o professor junto com ele, no caso da tutoria, essa parceria aqui, essa interação dupla que a legislação traz, que é professor de classe comum e professor de sala de recurso, vocês entram como uma terceira interação, não é? Então, vejam só, esse aluno ele é atendido pelo professor da sala de recurso, ele é atendido pelo professor tutor e também tem que ser atendido, ele não pode ser esquecido pelos professores da classe comum. Então, são várias pessoas trabalhando em conjunto, não é? Procurando uma forma melhor desse atendimento. Então, essa interação, ela tem que acontecer, não é? Eu só vou colocar uma outra questão aqui também, que eu já falei bastante com vocês a respeito disso, mas eu acho que é sempre importante lembrar. Se nós estamos falando de currículo adaptado, não é? Muitas vezes surge a dúvida de quem é a obrigação. Eu entendo, eu como profissional, né? Que não existe essa questão de quem é obrigado, porque se o aluno é da gente, o aluno é da gente, ele é nossa obrigação, independente do que aconteça, não é? Mas, muitas das vezes, a gente precisa se pautar na lei para fazer uma orientação. E o que a lei prevê, pessoal? A lei que eu digo é nossa estadual, não é? E também na própria política pública, ela de 2008, ela não traz, né, a presença do tutor pedagógico. Eu já expliquei para vocês isso, que existem documentos voltados para a questão do autismo, ter um profissional de apoio, mas isso ele não se transformou ainda em política. Então, por isso que os pais entram no Ministério Público. Enfim, a nossa resolução estadual, que hoje é a 61, ela traz que o currículo adaptado, ele é de obrigação do professor de classe comum, tá? A resolução está lá, é minha função, assim que a escola precisa, né, chama, ir orientar o coordenador para que ele passe para o professor, enfim. A resolução traz isso, né? Que o currículo adaptado e adaptação de acesso ao currículo, ela é obrigação do professor de classe comum em parceria com os professores de sala de recurso, não para o professor da sala de recurso fazer, mas adaptar para a pessoa, mas nessa troca, né? Nessa orientação. Isso, ponto, está na resolução, não sou eu que estou falando. O que vai acontecer? Quando entra a tutoria nesse meio, existe dentro da ação judicial
que sendo uma ação judicial, ela também é uma lei para a gente cumprir, que quem é responsável pela questão pedagógica desse aluno, por isso que esse aluno vai ter uma pessoa junto dele, é o tutor. Nas ações, sempre se fala nas parcerias, né? Eu acho que o Ministério Público, ele interpretou, ele abstraiu os serviços especializados como termo AEE, Atendimento Educacional Especializado. Então, nas ações, eles citam isso, não é? Essa parceria, mas ele deixa claro que é de responsabilidade do tutor isso. Então, vejam só, nós temos 2 documentos que nós temos que seguir e 2 documentos contradizentes. Um fala um lado, um fala o outro, só que em ambos falam da parceria. Então, para os alunos que hoje têm os tutores, qual foi a orientação? Não é? Que isso seja um trabalho de parceria. Esse trabalho, essa articulação do professor de sala comum e do professor tutor. E de forma alguma a gente deixar de fora desse planejamento, não é? Os professores da sala de recurso. Bem, quando nós falamos no ensino estruturado para autistas, que é assim que é colocado, não é? Porque nós sabemos que a pessoa com autismo, ele precisa necessariamente de uma estrutura, de uma forma pensada em específico a ele, para que esse ensino aconteça da melhor forma. Aqui, pessoal, eu não quero que vocês fiquem com aquela imagem assim. Bom, a partir de agora, eu tenho que trabalhar com isso, com a criança com autismo. É assim, eu tenho que usar essas metodologias. De forma alguma, gente, não é isso, né? Nós estamos numa formação, numa discussão, e eu entendo assim, nós que estamos nesse meio do caminho, dentro ainda, não é? Desse trabalho não estruturado para a educação especial, porque vejam bem, nós temos uma resolução aonde não traz o tutor, não é isso? Mas essa pessoa, ela está dentro da escola. É por ação judicial? É, mas ela está dentro da escola e ela tem um papel muito importante dentro disso. Então, tem um ditado que eu gosto bastante, não é? E que muitas vezes eu fico preocupadíssima, eu fico muito incomodada das formas como as coisas vão se dando, e daí eu volto e penso nisso. Não é que eu acho que no momento que nós estamos da educação especial, e a gente tem que pensar nesse ditado, que é assim: as melancias, elas se ajeitam no balançar do caminhão. Né? Então, contam que um dos produtos mais difíceis de transportar é a melancia, porque dá muito trabalho para encaixar no caminhão. E conforme vai, né, no balançar do caminhão, a hora que chega no destino, aquela estrutura que as melancias entraram no caminhão, elas já não estão mais daquele jeito, elas foram se acomodando, não é? Então, eu sinto que muitas vezes nós, da educação especial, nós estamos assim, né? E eu me preocupo com isso, muito. E o que eu quero dizer com tudo isso? Se existe uma forma de trabalho com autismo, o correto seria que a gente fizesse. Só que para a gente fazer, a gente tem que conhecer, não é? E é nesse conhecer o problema, que a gente sabe de todas as dificuldades e o tempo é pequeno, as formações são pequenas, enfim, todas as dificuldades que a gente tem. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos conversando aos poucos, não é? Vamos vendo, vocês têm total liberdade para isso. Vamos observando o que é importante para o nosso aluno,
o que eu posso fazer com ele frente ao que os estudos trazem, não é? E ir melhorando aos poucos esse nosso trabalho. Porque é isso que nós temos, é assim que as coisas estão, não é? Eu acho que eu tenho que tranquilizá-los em relação a isso. Vamos, aos poucos, não é? Nos adequando. Eu acho que esse momento da pandemia, nós conseguimos nos aproximar, porque nós somos em muitos e a minha demanda é muito grande, nos aproximar e termos uma linguagem mais única, não é? E quando tudo isso acabar, eu acho que a nossa aproximação, ela vai, como ela já foi muito maior, vai facilitar o nosso trabalho. Porque quando eu for para a escola, quando vocês precisarem de mim, a gente já vai ter uma linguagem mais estruturada e única frente às nossas discussões, não é? Então é por isso que eu estou dizendo, as coisas elas vão se encaixando, não é? E vamos assim nesse balançar do caminhão das melancias mesmo. É isso que nós temos para a gente fazer hoje. Então nós vamos conversar sobre o ensino estruturado do autista. E não quero que de forma alguma se preocupem achando que nós vamos ter que fazer isso. Não, vamos conhecer e ir usando o que a gente tem condição aos poucos, não é? É assim que nós temos que ir trabalhando. Então, vamos lá. Dentro do ensino estruturado para o autismo, o primeiro é o PECs. Eu coloquei o PECs primeiro porque é o que eu mais gosto. Eu amo, né, a comunicação por troca de figuras. Então, não existe essa ordem. Eu coloquei assim, na minha opinião, eu montei, né, pensando nisso. Então, uma das metodologias para o trabalho com autismo é o PECs, que é a comunicação por troca de figuras. Não é? O PECs nada mais é do que a comunicação alternativa, que a gente usa com deficientes físicos, dependendo da situação, né, com algum deficiente auditivo, embora para o deficiente auditivo vai ter os sinais específicos, mas também, né, há uma forma aí do trabalho com comunicação alternativa, mas ele é específico para as pessoas que não estão com a comunicação comum, né? O segundo, e a gente sabe então que o autista ele tem essa questão. O segundo é o TIT, que é o uso de imagens para compreensão do ambiente físico, social e da comunicação. Dentro do TIT, a rotina vai estar presente aí. Então, quando nós trabalhamos com rotina, com as nossas pessoas com autismo, nós estamos trabalhando dentro do método TIT. E o ABA, que é o comportamental. Não é? Lembrando sempre que quando nós falamos em comportamental, não é a questão de regras, é a questão de como a pessoa, não é? Ela age frente ao social. Então, nós vamos ver nos nossos próximos vídeos, cada dia, uma dessas metodologias nessa ordem. Primeiro PECs, depois TIT e o terceiro ABA. Vamos para a nossa próxima tela, então. Bem, eu coloquei essa frase, já é conhecida de vocês, não é? Porque eu já usei em outros, que é a questão do nosso apoio, não é? O nosso apoio, ele é de extrema importância para amparar o nosso aluno. Isso o nosso apoio, não é? O nosso amparo é o que garante que essa criança tenha um desenvolvimento. E todas as nossas ações, não é? Elas vão ser voltadas
para isso. Então, nós somos muito importantes na vida dos nossos alunos. Nós sabemos que o que nós fazemos para essa criança, com as dificuldades que a gente tem, com os limites que a gente tem, isso é isso que vai garantindo, não é? Que ele se beneficie da inclusão na educação comum. E então, finalizando, só fazendo uma retrospectiva com vocês. Alguns pontos desses eu já tinha conversado com vocês nos vídeos anteriores e, desculpe, nos nossos últimos 2 vídeos, nós falamos sobre desenho universal de aprendizagem. Então, eu coloquei para vocês que dentro do desenho universal de aprendizagem, a forma do trabalho com o autismo era muito importante. Então, que a gente ia se dedicar um pouquinho a isso. Então, para a gente se dedicar um pouquinho a isso, a gente precisava dar uma recuperada e uma retomada em alguns aspectos, que foi o que eu fiz hoje. E agora, nos próximos vídeos, nós vamos conversar, então, sobre as metodologias. Cada vídeo sobre um pouquinho dessas metodologias, a nível de conhecimento e de aplicabilidade dentro do que for possível e dentro do que for necessário frente às nossas demandas. Então, pessoal, mais uma vez eu agradeço a vocês, né? Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela oportunidade de poder conversar com vocês e cada vez que a gente prepara algum material para conversar com as pessoas, não é? Para discutir, para orientar, para nós também é um aprendizado. Ou seja, cada vez que eu preparo um material para vocês, eu também estou crescendo em conhecimento, porque eu precisei estudar, porque eu precisei me debruçar para poder compartilhar com vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada. Desejo que vocês, né, tenham aí bons dias de trabalho e até o nosso próximo vídeo.